Oi, Rony, eu sou a Bruna. Eu faço parte do grupo que vai fazer o resumo sobre o livro Código de Camões. O grupo ele é composto por mim, a Bruna, Bruna Felipe, Letícia, Isabela Frazão, Alissa e Rafael Sanches. Cada um de nós a gente vai falar um resuminho de alguns capítulos do livro. É isso. Hoje a gente vai falar aqui sobre um pouquinho do livro Código de Camões, do capítulo 1 ao 3. Tá, tudo começa ali, né, com a descoberta do livro, né, o Código de Camões, que guarda os segredos que podem mudar a história de Portugal e do mundo inteiro. Aí o protagonista, né, ele é um pesquisador e historiador, que o nome dele é João, e é chamado para decifrar os enigmas contidos no documento. Aí no capítulo 2, eles descobrem um enigma, né? Que basicamente João começa a traduzir e analisar um manuscrito. Ele percebe que os versos de Camões escondem mensagens cifradas, como pistas e tesouros perdidos, e também informações sobre as sociedades secretas. E durante a pesquisa, ele é alertado sobre os perigos, né, de continuar ali pesquisando mais sobre e seguir em frente. Mas ele é motivado ali, né, pelo amor à história e pela curiosidade. Tá, agora o terceiro capítulo, que é uma conspiração toda. Aí, João, ele começa a perceber que... Ele começa a avançar ali nas suas pesquisas e tudo mais, e ele percebe que ele não é o único interessado ali a saber o código. E aí, ele vê que tem uma organização misteriosa e começa a perseguir ele. E acredita que o manuscrito pode revelar grandes segredos, né? Segredos valiosos, porque várias pessoas ali estavam interessadas em saber sobre qual que era o código. Então, ele precisa decidir em quem ele pode ou não pode confiar, enquanto luta para desvendar o significado e proteger o legado dos Camões. É basicamente isso, obrigada. Oi, Rony, eu sou a Bruna. Eu vou falar sobre os capítulos 4, 5 e 6 do livro Código de Camões. O capítulo 4, ele fala sobre Pedro e Mariana, que eles continuam desvendando mensagens codificadas em trechos de poemas de Camões e descobrem que há uma conexão entre esses versos e alguns locais históricos de Portugal. Já o capítulo 5, ele narra alguns dos desafios que Pedro e Mariana estão tendo para desvendar esses mistérios. E alguns dos desafios estão sendo quebra-cabeças complexos, baseados em referências culturais portuguesas. Eles começam a perceber que não são os únicos atrás do tesouro, e passam a ter que lidar com rivais misteriosos. Esse capítulo aprofunda o suspense da história, enquanto os personagens percebem que precisam ser mais rápidos e cuidadosos para evitar que as pistas caiam em mãos erradas. E por último, o capítulo 6. Ele é mais tenso, porque os protagonistas se deparam com uma enigmática mensagem que os leva a questionar a própria história de Camões e suas motivações a escrever. Pedro e Mariana, entre avanços e perigos, começam a descobrir que o tesouro talvez seja mais simbólico do que material. Oi, meu nome é Isabela e vou falar um pouquinho sobre os capítulos 7 a 9 do livro Código de Camões. Bom, no capítulo 7, os protagonistas eles têm se aprofundado na obra de Camões e eles começam a descobrir as conexões entre os seus escritos e eventos históricos que moldaram a história de Portugal. Eles começam a visitar bibliotecas, arquivos históricos e eles acabam encontrando documentos que revelam aspectos ocultos da vida do poeta. E aí, durante essas pesquisas, eles são apresentados novos personagens que possuem informações valiosas sobre o Código de Camões. O clima de suspense cresce quando eles percebem que eles estão sendo observados por alguém que não quer que eles descubram a verdade. E esse elemento de ameaça externa começa a adicionar uma camada de tensão à narrativa desse capítulo. Começando no capítulo 8, a busca pelo digamos, enigma do livro se torna mais intensa e os protagonistas decidem visitar locais icônicos relacionados às obras de Camões, e como a casa dele em Lisboa e outros pontos históricos que são citados no livro. Durante essa jornada, eles acabam encontrando pistas que revelam não apenas os segredos sobre o poeta, mas também sobre eles mesmos. E as interações entre os personagens se tornam mais complexas, com sentimentos de amizade, rivalidade e amor que começam a emergir. Um dos protagonistas revela um segredo pessoal que deve ser resolvido, e aí, ao final do capítulo, eles descobrem que uma pista crucial que pode levá-los para mais perto da verdade sobre o Código de Camões, que é o título do livro. Finalizando, entrando aqui no capítulo 9, as tensões atingem um ponto crítico nesse capítulo, que é quando os protagonistas confrontam as consequências de suas ações e das descobertas anteriores que eles fizeram durante todo o decorrer do livro até aqui.
e um antagonista misterioso aparece, tentando intimidá-los, desviar suas investigações, para impedir que eles descubram qual é o sentido do enigma de Camões. Eles precisam decidir se vão continuar enfrentando esse perigo em busca da verdade ou se eles vão desistir, recuar e deixar suas descobertas para trás. Uma reviravolta significativa ocorre quando um dos personagens é sequestrado por pessoas ligadas ao antagonista e forçando todos eles a agir rapidamente para resgatá-lo. E o capítulo termina com um clímax emocionante, com os protagonistas em uma corrida contra o tempo para desvendar os mistérios do código antes que seja tarde demais. É isso. No capítulo 10 do livro Código de Camões, nós conseguimos ver que Thomas avança nas investigações, unindo os enigmas literários e as descobertas históricas que ele faz no livro, e ele sugere que os Luisianos de Camões contêm a mensagem codificada para proteger os segredos dos estados e a expansão marítima portuguesa. No capítulo 11, a trama ela intensifica o suspense e Thomas ele enfrenta perseguições e pressões de entidades interessadas em silenciar o que ele descobriu. E ele percebe que ele está lidando com uma conspiração envolvendo o poder político e o religioso. No capítulo 12, Thomas decifra mais um código das Louisianas, sugerindo que o segredo está ligado à riqueza ou documentos escondidos pelos navegadores portugueses. E a tensão ela atinge o ápice e ele precisa avaliar quem ele pode confiar ou não para continuar a busca dele. Eu sou Felipe e eu vou falar do capítulo 13, 14 e 15. No capítulo 13, o protagonista está num momento meio confuso da vida e começa a pensar sobre quem ele realmente é. Então ele vai e lê algumas poesias de Camões e percebe como a literatura pode influenciar e refletir nas suas próprias experiências. É como se ele estivesse tentando entender seu lugar no mundo, misturando suas dúvidas com os versos do poeta. Novos personagens aparecem e cada um traz uma visão diferente sobre o que Camões significa, o que deixa as conversas bem interessantes. No capítulo 15 é onde tudo começa a desenrolar de verdade. Os segredos são revelados e chocam bastante. A conexão entre os personagens e as obras de Camões se torna mais clara. Eles enfrentam a verdade sobre o que realmente importa na vida. O clima fica bem mais intenso e todos que têm que lidar com suas emoções e as histórias que carregam. E no final, deixa a gente pensando muito sobre a importância da literatura, da cultura e na formação da identidade das pessoas. No capítulo 14, as relações entre os personagens ficam mais complicadas. Eles estão todos em busca de um manuscrito que pertence a Camões. Isso gera uma série de tensões e desentendimentos. Amizades são testadas e surgem algumas traições. A poesia do Camões aparece em várias conversas. Aí isso acaba ajudando cada um a descobrir mais sobre si mesmo. Essa busca pelo manuscrito simboliza a busca deles por um propósito, mostrando como a arte pode influenciar na vida real. No capítulo 16, Tomás de Noronha ele vai se aprofundar nos versos de Os Lusíadas de Camões, tentando decifrar um código oculto que ele acredita estar embutido no poema. E ele começa a encontrar padrões e alusões que sugerem uma mensagem secreta deixada pelo poeta, com possíveis implicações históricas importantes. E a pesquisa dele se intensifica e ele percebe que o código pode revelar segredos profundos sobre a história de Portugal. No capítulo 17, ele vai visitar locais históricos que estão associados a Camões, e ele vai fazer isso em busca de pistas. Nisso, ele vai descobrir antigos manuscritos e vai se deparar com ameaças que sugerem a existência de uma conspiração para manter o segredo de Camões oculto. E a tensão do livro vai aumentar à medida que ele descobre que não é o único atrás desse mistério e que há forças agindo para que ele não descubra esse segredo. No capítulo 18, ele vai fazer uma descoberta importante sobre a verdadeira intenção de Camões ao escrever Os Lusíadas, o que levanta questões sobre o envolvimento do poeta em um possível segredo de Estado. Nisso, a sua descoberta coloca sua vida em risco, e ele percebe que está sendo seguido, aumentando o suspense sobre o que esse código escondido reflete, e sobre o que ele realmente significa e o que ele poderia revelar sobre Portugal. Ele fala sobre o código da cruz. O autor analisa a presença da cruz em várias obras de Camões. McLaughlin, ele identifica uma possível conexão entre a cruz e a maçonaria. E é discutida uma ideia de Camões teria incorporado símbolos maçonâmicos em suas obras.
E é discutida uma ideia que Camões teria incorporado símbolos maçônicos em suas obras. Bom, aí no capítulo 20 é o Código do Fogo. O fogo é um elemento do fogo em Os Ilustres e em outras obras de Camões. Aí McClough explora a ideia entre as relações do fogo e a transformação espiritual. Aí, para encerrar o capítulo 20, o Código do Fogo, é sugerido uma conexão ali entre o fogo e a alquimia. Bom, no capítulo 21, que é o último, para encerrar da minha parte, o autor ele examina a representação do tempo em Os Ilusíadas. Aí, McClough, ele discute a ideia que os Camões teriam utilizado o tempo como um código para transmitir mensagens ocultas. E para finalizar, o Código 21, que é o Código do Tempo. Para finalizar, é analisada a relação entre o tempo e a eternidade. E é isso, gente. É basicamente isso. Esses capítulos... Oi, eu sou a Alissa e eu vou fazer o resumo do capítulo 22 e 24 do livro O Código de Camões, de Beto Junqueira. Nesses capítulos, o protagonista ele enfrenta novos obstáculos enquanto decifra pistas que o levam a lugares históricos de Portugal. Ele percebe que as mensagens ocultas de Camões não apenas revelam um trauma de mistério, mas também conectam vários valores históricos e culturais ao presente. À medida que ele avança, o suspense cresce com a descoberta de símbolos enigmáticos e fragmentos de mensagens que apontam para algo muito maior do que ele imaginava. A narrativa desses capítulos mescla ação e reflexões profundas sobre a identidade portuguesa, destacando a importância da obra de Camões e da história de Portugal. Ao seguir as pistas, o protagonista não só se aproxima de desvelar o mistério que envolve Camões, mas também entra em contato com questões sobre patriotismo e a preservação do conhecimento cultural. Obrigada. Então, vou falar um pouquinho para vocês, bem resumido, do que acontece no capítulo 25 do livro Código de Camões. Os protagonistas, eles estão bem próximos de desvendar esse mistério. E eles estão quase conseguindo decifrar as pistas chaves e descobrir informações essenciais sobre o código que está escondido dentro das obras de Camões. E quanto mais o tempo passa, mais a história se desenrola, a necessidade de ser descoberto esse código, esse mistério dentro das obras de Camões, se torna uma coisa mais urgente, se torna mais urgente de resolver esse enigma. Já no capítulo 26 desse livro, pode focar bastante na ação que os personagens principais têm enfrentado bastante desafios práticos e confrontos diretos com os antagonistas dessa história. Que eles continuamente tentam impedir a solução do mistério. E com o passar do tempo que ocorre dentro desse capítulo, no capítulo 26, o clima começa a ficar muito mais tenso do que nos capítulos anteriores, porque eles estão praticamente na reta final de descobrir o mistério. Então, quanto mais o tempo passa, mais eles vão ficando tensos. Dentro desse capítulo ocorrem vários confrontos com os antagonistas que tentam impedir a solução do mistério, porque eles estão praticamente na reta final do livro, praticamente dos últimos capítulos. Então, no capítulo 27, o clímax do livro todo, o clímax da história no geral, porque é nesse capítulo que os personagens, os protagonistas, eles descobrem e finalmente eles desvendam o mistério de Camões. E ocorre uma reviravolta inesperada dentro desse capítulo. E é nesse momento que todas as peças elas se conectam e por fim eles conseguem desvendar o mistério de Camões. Oi, Rony, sou eu de novo. E eu vou falar agora sobre o capítulo 28 do livro, o último livro.
Enquanto tentam desvendar o último enigma, Pedro e Mariana refletem sobre o verdadeiro significado do legado de Camões, compreendendo que a riqueza a ser encontrada talvez seja mais simbólica ligada à cultura e ao conhecimento do que ao material. Esse capítulo combina com a ação e reflexão, conduzindo os personagens a um entendimento mais profundo sobre o valor da herança cultural de Camões e o impacto de sua obra na identidade portuguesa. Então é isso, Rony. Cada um falou uma parte do resumo. E uma lição que a gente pode tirar desse livro é que a gente pode estar procurando por coisas que não existem, coisas materiais. E como o livro fala, no final de toda essa procura, o que eles acharam não era uma coisa material, Pedro e Mariana. Eles não acharam uma coisa material. Eles acharam uma cultura e sentimentos de Camões quando ele escrevia as poesias. Então a gente tem que pegar isso. A gente pode procurar coisas mais profundas, mais sentimentais dentro de situações e não somente o material, o que nos convém. É isso. Tchau!